Quais são as diferenças entre contratos privados e contratos administrativos? Esse é um dos temas do nosso Teoria de hoje. Vem comigo! Olá, professora Elisa Faria. Nessa semana estamos trabalhando o tema contratos administrativos e a gente começa tentando entender a diferença entre um contrato privado e um contrato público. Para começar, contrato se diferencia de atos administrativos. Lembre-se que o ato administrativo é uma manifestação de vontade da administração pública. Por exemplo, quando a administração nomeia alguém, esse alguém é só o destinatário do ato. Quando a administração multa um veículo, o proprietário é só o destinatário do ato. Mas quando falamos de contrato administrativo ou de um contrato entre particulares, nós sempre temos uma manifestação dupla de vontade, um acordo de vontades. Por isso que todo contrato é bilateral e os atos administrativos são unilaterais, ok? Bom, nos contratos privados, imagine aqui, que esse seja um contrato entre dois particulares, P1 e P2, tá? Existe um equilíbrio entre as obrigações desses particulares. Na verdade, a gente diz que esse contrato é sinalagmático. E falar em sinalagmático, você já pode dar uma pausa nesse vídeo e pegar aqui na descrição do vídeo o conteúdo, o material de apoio, ok? Para você depois ir fazendo as anotações. No final dessa aula, eu pego os slides que correspondem a esse material e vou fazendo com vocês mais uma pontuação, tá bom? Bem, então pegou o seu material? Se não, pega agora. Vamos falar aqui sobre o contrato privado. Olha lá, um contrato entre dois particulares é chamado de sinalagmático. O que é isso? Sinalagmático. Nem cabe de tão grande que essa palavra é. Porque representa exatamente esse equilíbrio entre as forças. Por exemplo, P1 fornece algo para P2 e P2 paga a P1. E assim, P2 continua e P1, contratados. Mas vamos imaginar, por acaso, que o P2 não tivesse realizado o pagamento. Sabe o que aconteceria? O P1 poderia também parar de fornecer. Em relação ao a chamada teoria geral dos contratos, onde vem isso? Nos livros de direito civil. Nós dizemos que em todos esses contratos particulares existem algumas forças. Uma delas é chamada de lex interpartes. O contrato faz lei entre as partes. Você já deve ter ouvido falar disso. Bom, além de fazer lei entre as partes, o que for pactuado tem que ser cumprido por esses dois contratantes. E mais, se por um acaso um deixar de cumprir com o combinado, o outro pode deixar de cumprir também. E isso se chama exceção do contrato não cumprido. Então, embora o particular aqui, P1, tenha a obrigação de continuar fornecendo, se P2 descumpre o combinado, que é pagar, P1 pode parar de fornecer, ok? Então, esse é um contrato aqui que simula, uma contratação privada e basicamente é como se a gente dissesse que eles estão equilibrados aqui, numa balança, de tal forma que não há para um mais obrigações do que para o outro. Mas, quando esse é um contrato celebrado com a administração pública, a relação é um pouco diferente. Por quê? Embora aqui a gente tenha um particular contratando com a administração pública, embora, claro, existam essas obrigações recíprocas, ou seja, P1 está fornecendo um bem para a administração pública e a administração está pagando regularmente, existe uma outra força aqui que funciona como uma bigorna pesada na cabeça desse particular, que é o IP, o interesse público. Esse interesse público faz com que a administração pública exerça sobre esse particular uma força que é chamada de supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Essa supremacia é apresentada nos contratos por meio das chamadas cláusulas exorbitantes. A gente vai conversar sobre tudo isso, mas veja aqui o que vai acontecer nesse contrato que eu acabei de desenhar para vocês.
A administração realizou um procedimento licitatório, uma licitação, como vimos na semana passada. Daí, então, essa licitação resultou em uma contratação e o particular vem fornecendo para a administração um determinado bem ou serviço. Ocorre que a administração vai parar de pagar aqui. Por alguma razão, ela não pagou pelo fornecimento. Bom, por força desse princípio da supremacia, a administração pública parou de pagar, mas o particular não pode parar de fornecer. Ele vai continuar fornecendo mais um tempo, 30 dias, 60 dias, 90 dias. Quando der 90 dias que a administração está sem pagar o particular, é que ele poderá buscar um acordo amigável com a administração, mas vejam que a administração não parece nada amigável, ou que ele poderá buscar um acordo judicial e aí nesse acordo judicial conseguir a suspensão do fornecimento. Bom, então falando das diferenças entre um contrato privado e o contrato da administração, vamos começar pensando nas chamadas características desses contratos, ok? Os dois contratos são chamados de bilateral. Essa bilateralidade significa que há um acordo de vontades entre as partes, ok? Os dois contratos têm que ser chamados de consensuais, eles são consensuais. O que significa consensual? Significa que entre as partes vai existir uma aceitação das cláusulas contratuais, ok? Se eles não entrarem num acordo com relação às cláusulas, não entrarem em um consenso, então não há que se falar em um contrato. Veja, ser bilateral não é necessariamente ser consensual. Uma briga é bilateral. Eu tenho duas pessoas, mas elas estão brigando, não é? Então, para ser contrato, além de ser bilateral, tem que ser consensual, ok? Os contratos geralmente são comutativos. O que é comutativos? Estabelece-se uma reciprocidade de obrigações. Mas tem contratos que não atendem a essa característica. Por exemplo, num contrato de doação, fica estabelecido que uma parte vai doar e a outra não tem que fazer absolutamente nada, tá bem? Mas numa compra e venda já temos uma comutatividade. Um tem o dever de entregar o bem, o outro tem o dever de pagar. Então a comutatividade é uma característica comum, pode existir no contrato da administração pública quanto no contrato privado, mas não é necessariamente prevista em todos os contratos. A outra questão que a gente tem como características de contrato é a formalização. Claro que no caso do contrato privado, essa formalização não é tão severa. Eu posso ter um contrato de boca, né? Eu posso dizer assim, olha, eu vou te vender o carro, tá bom? Não, então tá bem. Então amanhã você me traz o dinheiro, combinado. E aí a gente faz a venda sem que tivesse que antes estabelecer por escrito uma promessa de compra e venda firmada em 3 vias, ou seja, a administração pública vai sempre firmar o contrato em termos escritos, mas o particular ele tem uma fluidez maior dessa forma de contratar. A outra característica, então a gente já pensou em bilateral, consensual, comutativo, formal, é a onerosidade. Geralmente o particular celebra contratos onerosos, mas ele pode fazer contratos gratuitos, ou seja, que não tem um valor especificado. Já a administração pública, em regra, vai celebrar contratos onerosos, ou seja, há um valor determinando ali aquela contraprestação entre as partes, tá bom? Agora, uma questão que não é muito comum nos contratos privados é a chamada característica intuito personae, ou também chamada de característica personalíssima. O que é isso? Quando o particular contrata com o outro, é possível que haja uma execução da atividade por outros, por terceiros, mediante ali livre conveniência das partes. Então, por exemplo, eu contrato alguém para fazer um serviço para mim, uma empresa, essa empresa fala assim, olha, nós passamos a execução para um parceiro, porque a gente está aqui com muito aperto de trabalho e você não vai sair prejudicado, o serviço vai ser prestado de igual forma. No caso da administração pública, nós não podemos ter esta execução feita, em regra, tá? Por outra empresa. Por quê?
A empresa contratada foi aquela que ganhou o procedimento licitatório. Ela gastou um tempão da administração demonstrando a sua capacidade técnica, econômica, a regularidade fiscal e trabalhista, a qualificação jurídica. Depois dessa habilitação toda, ela foi declarada vencedora. Então, a gente não pode pegar uma vencedora, contratar com a administração e na hora da execução desse contrato passar para outra empresa executar, ok? Há exceções? Sim, mas isso a gente usa em aprofundamentos de contratos, tá bem? Então, a característica do contrato administrativo até agora é bilateral, vai anotando no seu esquema, consensual, comutativo, formal, oneroso, intuito persone, ou característica personalíssima, e mais uma que vai diferenciar esse contrato administrativo do contrato privado. O contrato administrativo é sempre celebrado com prazo determinado. Não existe um contrato administrativo celebrado por prazo indeterminado, ok? Bom, os contratos particulares geralmente podem ter prazo indeterminado. Por exemplo, quando você faz um contrato de locação e passado ali 12 meses ou 24 meses, esse contrato vai se renovando mês a mês sem a necessidade de se estabelecer multas rescisórias no caso de desistirem do contrato, tá bom? Bem, em relação a esse contrato, então, administrativo, vamos pensar nas características dele, que fazem com que ele seja um contrato bilateral, consensual, comutativo, formal, oneroso, intuito persone, prazo determinado. Mas em relação à distinção do contrato privado com o contrato administrativo, vamos ver a chamada teoria geral dos contratos. Olha lá, na Lei 8.666, no artigo 54, está dizendo que os contratos administrativos seguem as regras do direito público e, no que couber, a chamada teoria geral dos contratos. Lex interpartes. Tem uma aula aí para frente do Pergunte em que eu converso com vocês bastante sobre esses elementos, tá bem? Em latim, como é que funciona essa teoria. Mas vamos lá. Lei entre as partes. Dizer que o contrato vai obrigar as partes, ou lei entre as partes, vale para os dois. Pacta sunt servanda, que é uma expressão que significa que o que foi pactuado tem que ser cumprido pelas partes. Isso também é uma característica que vai alcançar os dois contratos, ok? Bom, ainda a chamada exceção do contrato não cumprido. Nós estamos vendo aqui que quando o particular 2 não pagou, o P1 pode também não pagar, ou seja, ele pôde alegar a exceção do contrato não cumprido contra a administração. Mas, nesse caso aqui, quando a administração pública não pagou, o particular não pôde deixar de fornecer. Então, significa dizer que o particular não pode alegar a exceção do contrato não cumprido contra a administração pública, tá certo? Bom, então é um contrato que tem características específicas. Uma delas, ela decorre da licitação realizada pela administração pública e nela não há um equilíbrio entre as partes, como acontece aqui, ó, no contrato privado. No contrato com a administração pública, na qualidade de poder público, está em uma relação de supremacia quanto aos interesses do particular. E essa supremacia é exercitada por meio das chamadas cláusulas exorbitantes. O que são essas cláusulas exorbitantes? Atropelei aqui a administração. Essas cláusulas exorbitantes estão previstas no artigo 58 da Lei 8.666 e vão dizer sobre algumas prerrogativas que o poder público tem e que um particular não pode ter. A primeira característica, ou a primeira dessas cláusulas exorbitantes, a primeira característica, né, dessas cláusulas exorbitantes, é a chamada alteração unilateral do contrato. Imagine que você celebrou um contrato com outro particular. Se esse particular fizer uma alteração só na via dele do contrato, ele pode impor essa obrigação a você? Claro que não. Mas no caso da administração, existem algumas alterações que podem ser feitas independentemente da vontade do particular. Essas alterações podem ser
qualitativas ou quantitativas. Quando as alterações são qualitativas, elas independem do valor e são sempre para melhor adequação aos fins de interesse da administração. E as quantitativas obedecem os critérios lá do artigo 65, parágrafo 1º, que a gente até conversou na aula de questões, ok? O máximo que você pode ter ali de alteração na supressão ou no acréscimo de conteúdo, de objeto, né, do contrato, e ainda, no caso das reformas de edifícios, aquele acréscimo, né, de 50%. Bom, então pode alterar unilateralmente o contrato. A outra característica é a rescisão unilateral. Quando os dois particulares aqui realizam entre si, né, um acordo de vontades, celebram um contrato, se um dia eles resolvem brigar aqui, não mais contratar, eles vão assinar outro instrumento chamado distrato. Então, contratar e depois distratar pressupõe a bilateralidade e esse consenso. Já no caso da administração pública, quando o particular descumpre alguma de suas obrigações, entre outros casos, a administração não espera o acordo de vontades com o particular, ela impõe a rescisão. Então, a rescisão é um ato unilateral no caso dos contratos administrativos. Essa é uma cláusula de prerrogativa da administração, uma cláusula chamada de cláusula exorbitante. Além, então, da alteração unilateral e da rescisão unilateral, a gente ainda tem o poder da administração de fiscalizar o contrato, inclusive colocando ali um fiscal acompanhando a obra, a prestação do serviço, a entrega do bem, e ainda podendo aplicar sanções. Quando ele aplica essas sanções, ele aplica no uso do chamado poder disciplinar da administração. Então, a aplicação de sanções no contrato administrativo decorre do poder disciplinar da administração. Essa é também uma prerrogativa decorrente lá das cláusulas exorbitantes. E a outra característica dessas cláusulas, né, ou a outra possibilidade, é a chamada ocupação temporária. O que é essa ocupação temporária? Quando a administração contrata com um particular e vê que esse particular não está cumprindo bem as regras contratuais, ela pode determinar o afastamento do dono da empresa, ou seja, do gestor, do administrador, e nomeia um administrador para essa empresa, então um gestor ali temporário, que vai verificar os procedimentos todos, vai acautelar ali as condições de urgência para que o contrato permaneça ou até para decidir por uma hipótese de rescisão contratual. Essa hipótese de ocupação temporária, ela ocorre sem a empresa sequer ter direito de defesa prévia. Uma vez feita essa interdição, aí então a empresa tem o prazo para se defender, ok? Então, claro que isso é uma situação exorbitante, foge da órbita normal dos contratos privados. Porque imagine, num contrato entre dois particulares, eu não estou concordando com o serviço que P1 me presta, e aí então eu vou lá, tiro o dono da empresa do lugar e coloco alguém para administrar. Não faria qualquer sentido, tá? Então, são cláusulas exorbitantes, as previstas no artigo 58 da Lei 8666, e que correspondem a estas chamadas garantias, né, da supremacia do interesse público sobre o interesse particular. Para a gente fechar essa aula de teoria, vamos para os slides e vejam o que a gente tem aí então de informações. Coloquei para vocês as características do contrato em relação a essas cláusulas, também aí os dois desenhos que eu havia feito para vocês aqui atrás, o que representa o contrato entre dois particulares e esse outro que vai representar o contrato com a administração pública. Finalizamos aí com a informação de que para esta supremacia do interesse público se realizar, nós vamos nos valer das chamadas cláusulas exorbitantes. Anote aí que elas estão no artigo 58 da Lei 8666, ok? Para fechar, vem aqui comigo, alguns autores também vão destacar que o artigo 56 sejam cláusulas exorbitantes. Eles tratam das garantias que a administração pública pode exigir para o contratado prestar serviços para a administração. Então, muitas vezes o contratado tem que ir lá depositar para a administração 5% do valor do contrato,
para garantir que, se alguma eventualidade acontecer, a administração possa fazer valer desse dinheiro para continuar a obra ou para continuar a prestação do serviço ou a contratação de bens, tá bom? Bem, essa é então só uma noção da parte de contratos administrativos, há bem mais a se saber, mas ao longo da semana você vai encontrando outros conteúdos, como por exemplo, vai descobrir o que é inexecução contratual, o que a gente chama de fato do príncipe, fato da administração. Não perca as aulas dessa semana, porque elas estão todas focadas em contratos administrativos, tema altamente caidor nas provas de concurso. Um beijo para vocês e eu espero vocês numa próxima aula. Até lá!